Fala galera, bem-vindos ao canal Wallplayed. Pra quem não me conhece, sou o Cauê MP. E pessoal, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí embaixo no botão inscreva-se, do lado esquerdo tem um botão inscreva-se, o sininho, clique no inscreva-se, clique no sininho, e assim que aparecer um vídeo meu, você será notificado. E hoje falaremos sobre a atualização que vai acontecer no dia 15. Exatamente, pessoal, dia 15 agora vai acontecer uma atualização no Clash Royale, várias das cartas vão mudar, algumas delas com umas mudanças, vamos dizer assim, um tanto quanto grandes. E eu vou começar com a maior mudança, acredito eu, desse balanceamento, que são os Bárbaros de Elite. Uma carta que eu havia falado que não era muito interessante exatamente pelo custo altíssimo e pela eficácia das cartas, que eu não havia gostado muito. Eles vão mudar e muito, vai receber um buff bizarro, vamos dizer assim. A carta vai ganhar 19% de pontos de vida, 19% de pontos de vida, 14% de dano, e o dano dele eles vão atacar em vez de 1.5 segundos em 1.4. Pessoal, é uma mudança monstruosa. Eles vão cartas que eles perdiam no combate, eles vão estar ganhando. Você não pode nem sonhar que eles passem batido. Agora vão surgir novos combos, pode ter certeza. A carta vai estar bem diferente, a carta vai começar a ser utilizada. Não estranhe de achar tantos Bárbaros de Elite sendo utilizados, afinal a carta vai ficar forte, galera. Ainda assim é uma carta cara, não é uma carta fácil de se utilizar, mas acredito que vai aparecer bem mais na arena. Não tem muito o que falar, afinal a mudança é muito grande, então só no dia para conseguir ver quais serão as mudanças reais da carta. E a segunda carta, pessoal, é o Tornado, uma carta que tem sido muito pouco utilizada na arena. Vai estar voltando, acredito eu. Voltando não, né? Porque desde a atualização, desde que ela surgiu, ela foi pouquíssimo utilizada. E agora a arena dela aumenta em 10%. Ela pega uma área maior e ela puxa com mais força. A Supercell não fala, não especificou exatamente qual força, o que será, vamos dizer assim, qual maneira que ela vai interferir na arena, mas acredito que essa mudança vai ser um tanto quanto interessante. Ela que já é bem forte contra mineiro, você consegue puxar o mineiro sendo utilizado na sua torre para a Torre do Rei, você vai conseguir fazer isso com o corredor. Eu acredito que tropas tanque não, mas vai dar uma cara bem diferente, acredito que essa carta vai ser bem mais utilizada daqui para frente. E sim, com ela puxando mais forte você pode dar um retarget, que é a ideia principal do Tornado, mas agora, exatamente, eu havia pensado que a Supercell na realidade reduziria o custo para 2, mas em vez disso eles fizeram uma jogada 1000 vezes melhor, que é exatamente deixar o custo como 3 e fazer com que a carta puxe mais, que é a função dela. A terceira carta, pessoal, é o Dragão Infernal. O Dragão Infernal terá 5% de pontos de vida. Eu ainda acho pouca coisa para o Dragão Infernal, mas a parte mais interessante é exatamente que agora ele consegue dar retarget 0.4 segundos mais rápido. O que isso interfere? Quando você ataca esqueletos, o Dragão Infernal ele perde muito tempo para matar. Agora ele vai perder um pouco menos de tempo. Um pouco não, bastante tempo. Pode parecer 0.4, pouquíssimo tempo, mas contra cartas dessa maneira, tanto quanto esqueletos, os Minions, Minion Ward, isso faz uma baita de uma diferença, pessoal. Então, Dragão Infernal acredito que também vai aparecer um pouco mais em campo, mas não é uma grande mudança assim pela carta ainda, essa nossa Torre Inferno móvel. A quarta carta é o Balão, uma carta que eu achei muito interessante, balão que na realidade era bem temido antigamente e agora nem tanto, que vai ter o dano da explosão de morte aumentado em 105%. Pessoal, exatamente, ela vai dobrar o dano de morte, mais que dobrar, e a arena da morte dela aumenta em um radius, vamos dizer assim, um quadrado a mais. Pode parecer pouca coisa, mas de 2 para 3, que é o que vai ser agora, é o dano da morte do gigante esqueleto, pessoal. Então vai acertar uma área bem maior, e esse dano agora por ser maior vai matar goblins, vai matar arqueira, vai matar princesa, claro que em mesmo nível. Então uma carta que vai ficar um tanto quanto interessante, e agora o dano de morte não dá para ser tão desconsiderado que nem antigamente. Porque antigamente o balão morria, você não tava nem aí, simplesmente morreu, você tinha medo que ele chegasse na tua torre. Mas agora, se você posicionar errado as tropas, a morte dele vai conseguir te prejudicar de forma bem forte, vamos assim. A próxima carta, que é uma das que na realidade eu não senti tanta mudança assim, é o Mago, que teve a velocidade alterada para 1.4, antigamente era 1.6 segundos, agora tem 1.4, ele ataca mais rápido, ou seja, o dano por segundo dele aumenta, só que pessoal, o primeiro hit que ele dá, mantém isso mesmo, ele que é uma carta muito boa,
Só que ele ainda morre para relâmpago, ou seja, você consegue fazer umas trocações mais interessantes de Elixir. Ele acerta em área, acredito que ele vai aparecer um pouco mais na arena, mas não vai ser uma... Como não foi uma grande mudança, não aumentou o dano, não aumentou o ponto de vida, não vai ser... E eu acredito que mesmo se aumentasse o dano, não seria aquela grande mudança. Afinal, o ponto fraco do mago é exatamente o pouquíssimo ponto de vida dele. Ele que é praticamente... Praticamente não, ele tem os mesmos pontos de vida que uma mosqueteira, tem as mesmas fraquezas de uma mosqueteira, tem o dano em área, só custa 1 a mais de Elixir. Talvez eu possa estar errado, eu acredito que ele não vai aparecer tanto. Esse é um de Elixir, claro que pode compensar ou não, só que o dano inicial dele mantém-se o mesmo, pessoal, velocidade de ataque inicial, ou seja, Minion Ward, que é a carta que mais sofre com ele, vai continuar sofrendo da mesma maneira. Cartas que sofrem com dano em área, bruxa, Minion Ward, exército de esqueletos continuarão sofrendo, só que como o primeiro hit dele não sofreu essa alteração, vai manter-se a mesma coisa. A próxima carta, Gigante Esqueleto, que vai ter uma alteração dos pontos de dano dele, aumentada em 8%, uma carta bem interessante, principalmente depois do clone. Pessoal, ele e o balão, com o dano de morte, o clone fornece da mesma maneira. Ou seja, Gigante Esqueleto, que foi potencializado exatamente por conta de uma outra carta, vai ser potencializado novamente, aumentando o dano. Agora ele vai matar os goblins em um hit. Muito interessante, vai matar as cartas mais facilmente. Ou seja, vai conseguir chegar mais facilmente na torre. E se você utilizar junto ao clone, se um Gigante Esqueleto rela na torre e você clonar ele, pessoal, você vai ter muitos problemas. A próxima carta, uma das que eu mais gostei, Lumberjack, o famoso lenhador, que teve seus pontos de vida aumentados em 6%. Pessoal, pode parecer pouca coisa, mas daí ele vai aguentar um hit a mais, um hit da torre, de algumas outras cartas também. Então isso vai ajudar bastante o lenhador, que bate absurdamente mais rápido, uma das cartas mais rápidas, ou a mais rápida do jogo, vai conseguir ter um tempo assim para dar mais hits na torre, vai ser melhorado. É pouca coisa, mas acredito que ele vai aparecer mais, você vai poder estar alterando ele pelo mini P.E.K.K.A, que sinceramente a maioria das pessoas prefere o mini P.E.K.K.A do que o lenhador. O restante dele não teve alteração, simplesmente os pontos de vida, mas isso deixa ele mais dentro do jogo, fica mais interessante estar utilizando o lenhador. O Bomber, que vai ter o bombardeiro, que vai ter seus pontos de dano aumentado em 4%, ou seja, a partir de agora ele mata as arqueiras. Isso é bem interessante, afinal as arqueiras estão sendo utilizadas exatamente por conta do cemitério e grandes outras cartas. Vai voltar a ser utilizado um pouco mais. É uma carta também que consegue counterar o cemitério. É uma carta bem interessante e essa alteração vai facilitar com que ele limpe e mate as cartas com um pouco mais de facilidade e também vai dar, querendo ou não, ele um espaço maior na arena. A próxima carta, pessoal, Morteiro, que teve seu alcance de explosão aumentado em 11%. Na realidade, isso daí foi um pequeno conserto, acredito eu, que a Supercell fez, exatamente por conta que, se você utilizar uma carta rápida, o Morteiro, a velocidade que o Morteiro ataca, não consegue acertar. Se você atacar um mini P.E.K.K.A, o dano do Morteiro não chega a tempo. O mini P.E.K.K.A, vamos dizer assim, ele consegue desviar. E o aumento desses 11% vai fazer com que ele tome o dano do Morteiro. Então, ele vai estar atingindo as cartas, ele que já tem sido utilizado algumas vezes em alguns decks específicos, vai ficar mais interessante exatamente contra essas cartas rápidas, vai acertar, vai ter, querendo ou não, ele só consegue dar 1 ou 2 hits no máximo, mas mesmo assim vai ser interessante, vai conseguir causar um dano, não vai ser um desperdício, vamos dizer assim, de Elixir, então ele pode aparecer um pouco mais. Acredito que essa mudança não vai ser o que vai trazer ele para a arena, vai simplesmente deixar as pessoas um pouco mais confortáveis assim quando elas utilizam o Morteiro. E a última carta, pessoal, o Espelho, que teve uma correção feita, ela que era para gerar as cartas em nível igual mais 1. Vamos assim, se você possui um espelho nível 8, era para gerar uma carta épica nível 8 mais 1, estava gerando apenas no nível máximo. Agora foi feita essa correção, então se você espelhar um exemplo, uma princesa com um espelho nível máximo, você colocará uma princesa nível 6 na arena. Ou seja, cartas lendárias vão aparecer nível 6, isso claro que somente se ela for espelhada. As cartas comuns terão nível máximo em vez de 13 e 14, as cartas épicas
em vez de 8, 9, e as raras, em vez de ser nível 11, terão nível 12. Isso, claro, a partir do momento que ela seja espelhada para um espelho nível máximo. Isso só acontece no último nível do espelho, os outros níveis estavam corretos. Então são essas mudanças, as principais cartas que eu acho que vão ficar muito mais fortes, é exatamente Bárbaro de Elite, Tornado volta a aparecer, Balão acredito que vai aparecer um pouquinho mais, Lumberjack todo mundo, que é o lenhador que muita gente queria utilizar. Eu montei um deck, na realidade eu vou estar deixando aí na descrição o último vídeo, o vídeo que eu montei sobre o lenhador, que eu pus o meu lenhador nível 4. Então, pessoal, sim, ele vai aparecer um pouco mais na arena. E das outras cartas, algumas modificações legais. Serão estratégias diferentes, pessoal. Bárbaro de Elite acredito que vai aparecer com bastante frequência agora na arena. Muita gente testando, usando. Por mais que seja uma carta de 6 de Elixir, vai aparecer, o dano aumentou, a velocidade de ataque aumentou, a vida aumentou. Foi um dos maiores, se não o maior buff que nós já tivemos no Clash Royale. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje fui falando sobre um pouco sobre o balanceamento. Hoje de noite vai ter um outro vídeo, vou postar esse vídeo logo pela manhã. E às 6h30 da tarde vou postar outro vídeo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o joinha, dê o gostei. Se você não é inscrito, se inscreva. E muito obrigado a todos que têm compartilhado meus vídeos. Pessoal, gostaria muito que vocês deixassem o like, caso vocês gostem desses vídeos falando sobre o balanceamento. Quando tem o balanceamento, eu falar especificamente sobre cada carta, o que eu acredito que vai mudar e o que eu acho relevante sobre cada mudança. Preciso que vocês deixem o like ou deixem pelo menos no feedback aí o que vocês acham, se é interessante ou não. Afinal, são vídeos que eu publico um pouco antes, eu não tenho parceria com o Supercell, então realmente eu acabo postando depois dos parceiros, só que eu tento falar de uma maneira um pouco mais específica sobre cada carta, o meu ponto de vista de cada uma. Beleza? Queria deixar um agradecimento especial ao ClashRoyaleDicas.com pela força que eles têm sempre me dado, na realidade o Lucas aí. Obrigado de coração, meu amigo, pela força, e é isso. Eu vou ficando por aqui, pessoal, um abraço a todos e fui!